bem. Já faz um tempinho que eu não faço nenhum vídeo sobre direito. Os vídeos anteriores aqui no canal eu estava falando sobre outras coisas e aqueles vídeos estavam todos programados. Eu fiz vários vídeos e programei para ir pro ar por uns 2 meses. Então não tem nenhum vídeo assim atual. E eu vou fazer um vídeo hoje sobre direito, faz um tempo que eu não faço. Eu não estava com muito tempo. E eu vou falar hoje sobre uma peça, uma petição inicial que o professor passou pra gente fazer na sala, referente à disciplina do estágio. É uma disciplina bem legal, porque a gente está fazendo os atendimentos lá com fatos reais, com as pessoas, né, lá do Juizado Especial Cível. E eu fiz já um atendimento de uma causa, só que eu vou falar sobre essa parte prática em outro vídeo. E nesse vídeo eu vou falar sobre essa petição inicial. Quem já faz direito já há um tempo já deve ter feito essa peça. E que sempre a gente fica com várias dúvidas. Então eu vou mostrar aqui a petição que o professor passou. Eu vou falar sobre o caso que ele passou pra gente, né? E ele passou um caso e pediu pra gente criar essa petição aí. E a gente fez, eu fiz, e ele corrigiu. Ele leu tudinho, foi corrigindo junto comigo. Eu cheguei até a fazer um vídeo com o professor corrigindo essa petição, só que acabou gravando só da minha amiga Gardênia. Gravou o professor corrigindo a petição dela. Porém, quando ele foi corrigir a minha, ela foi mexer na bolsa dela e o celular estava encostado na bolsa dela e ele tombou e ele parou de gravar. E eu achei que estava gravando e acabou não gravando. Foi uma pena. E então eu vou mostrar aqui o que ele corrigiu. E depois, num vídeo na sequência, ou então nesse mesmo vídeo, eu vou postar a correção que ele fez na peça da minha amiga. Então eu vou mostrar aqui pra vocês. O professor, ele contou um fato, né, no carro A e carro B. O carro A estava vindo, como que eu vou explicar com uma mão só? Pela direita, né, assim, uma mão só, era uma rodovia. E uma outra pista, assim, estava vindo, fazendo um entrocamento, o carro B. Sem sinalização. Eu vou colocar a foto aí que ele fez, ele desenhou na lousa pra gente poder entender. E contou que o carro A estava vindo e de repente o carro B atravessou a frente do carro A, causando aí uma colisão. E o nosso cliente, né, que a gente iria defender, é o carro A. Está aqui a minha peça, a minha petição inicial. E a gente obrigatoriamente tem que fazer nessa folha aqui. Então, o que é a petição inicial? A petição inicial nada mais é que o nosso meio de comunicação com o juiz.
né? É através da petição inicial que a gente vai pedir o direito do nosso cliente. A gente vai conversar com o juiz, vai citar aqui o nome do autor, do réu, vai contar o que aconteceu e vai pedir o direito do nosso cliente, fundamentando através da lei. Então vamos lá. Aqui eu deixei pronto aqui o artigo 319 do novo CPC, que fala o que deve conter a petição inicial. Então, a petição inicial indicará: inciso 1º, o juízo, o que é dirigido. Então, a gente constrói a petição inicial se baseando aqui, ó, nos artigos aqui, nos incisos do 319. Então, a partir daqui que a gente vai construir nossa petição. Então, vamos lá. O primeiro inciso é o juízo a quem é dirigido. Então, toda a petição inicial vai começar assim, mais ou menos assim, né? Muda alguma coisa, né? O endereçamento. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da Vara Civil da Comarca de Suzano do Estado de São Paulo. Então, aqui eu já coloquei, né? O juízo a quem é dirigido. Aí, aqui o professor já corrigiu. Eu coloquei errado aqui. Eu coloquei 10ª Vara Civil. Né? A gente tá aprendendo, a gente comete essas gafes aqui, nada a ver, né? Aí ele falou que quando a gente vai endereçar, a gente não pode colocar o número da vara. Porque senão a gente poderia até escolher o juiz, né? A gente poderia saber qual o juiz que tá nessa vara aqui e endereçar para um juiz bonzinho, por exemplo. Então, isso aqui ele circulou e aí eu tirei. Deixa eu ver aqui. Depois, no inciso 2º, os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição do cadastro. Peraí, eu tô lendo pela câmera, eu vou ler aqui, que fica mais fácil. Número de inscrição no cadastro de pessoa física ou no cadastro nacional de pessoa jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e réu. Então, a gente tem que... Primeiro a gente coloca aqui os dados do autor. Esse nome aqui é fictício, tá? Eu que criei. Então, aqui eu coloco o nome dele, o estado civil, o CPF, o RG. Toda a peça vai estar dessa forma. Fulano de tal, brasileiro, casado, auxiliar administrativo, portador de cédula de identidade RG, número e devidamente inscrito no CPF, sob número, residente domiciliado na comarca de Suzano, estado de São Paulo, na rua Manoel, bababá. Isso aqui a gente tem que memorizar, né? Porque na segunda fase da prova da OAB a gente tem que criar uma peça assim, uma petição. Quando chega aqui embaixo, aqui a gente coloca o endereço eletrônico do cliente. Isso aqui é um requisito do novo CPC, é obrigatório. No CPC antigo não era obrigatório, nem tinha e-mail. Com o novo CPC é obrigatório a gente colocar o endereço eletrônico do cliente, né, se ele tiver. Só que aqui eu cometi uma outra gafe aqui. Por ser o bastante procurador e advogado que essa subscreve e devidamente nomeado pela Ordem dos Advogados do Brasil. Seção de São Paulo, subseção de Suzano. Isso aqui eu tirei de um modelo, de uma petição que estava no computador, de um estágio que eu fiz. Eu fiz um estágio aqui perto da minha casa, no escritório de advocacia, e eu fazia algumas petições lá, e tinha alguns modelos prontos. Só que esse advogado que eu fiz estágio, ele tinha inscrição na Defensoria Pública. Então, eu nem percebi que esse trecho aqui é para quem tem essa inscrição, né? Então, como eu copiei e colei, porque essa parte aqui, como eu falei, é sempre igual. Então, a gente só muda
os dados aqui. E essa parte aqui acabou ficando, eu nem notei que tá errado. Depois, vem pro nome da ação. A gente tem que nomear, né, a ação, o nome aqui. Toda ação tem um nome. Então, essa aqui é ação indenizatória de danos materiais. Então, como eu expliquei o caso, foi a colisão, né, de 2 veículos. E quem causou o dano deve reparar esse dano material. Então, por isso que a ação chama ação indenizatória de danos materiais. Isso aqui também é tipo um esboço também que a maioria das petições tem, né? Que aqui a gente vai inserir os dados do réu. Porque além de a gente colocar o nome da ação, a gente vai colocar, né, qual que é o procedimento aqui do rito. Por exemplo, aqui, afluir pelo rito sumário. Isso aqui também já estava pronto. Só que essa petição que eu peguei pronta, o advogado ele estava trabalhando com uma petição com o antigo CPC. E no antigo CPC tinha esse rito. Então, eu não me atentei também e acabou ficando aqui. Por isso, quando a gente for fazer uma peça, principalmente quem for pegar alguma peça da internet, tem que ler muito bem para ver se está de acordo com o novo Código de Processo Civil. Porque tem muita peça na internet que está desatualizada. O que mudou? Antes tinha o rito sumário, né, no CPC antigo. No novo CPC mudou. Então, é o que diz aqui o artigo 318. Aplica-se a todas as causas o procedimento comum, salvo disposição em contrário deste código ou lei. Tá? Então, aqui cabe o procedimento comum. Então, eu corrigi aqui. Aí depois, agora eu vou falar sobre o em face. Isso aqui também é sempre do mesmo jeito. Em face de José Marcos da Rocha. Aí eu coloco aqui os dados dele. Pelos motivos de fato e de direito que passa a expor. Depois que eu qualifiquei aqui as partes, eu vou falar o que aconteceu, vou falar por dias, né, o que houve, que é dos fatos. O que consta aqui, ó, deixa eu ver se eu acho aqui, o inciso 3, o fato e fundamentos jurídicos do pedido. Aí aqui eu começo a contar, o professor passou a historinha lá pra gente. E aqui eu contei a história do meu jeito. O que eu entendi, o que ele contou, eu coloquei aqui. Então, é o que o advogado faz. O cliente chega, né, com um problema, ele conta os fatos. E do jeito que o cliente contou, é o que a gente vai colocar aqui na petição. Como foi que aconteceu. Eu coloquei aqui, essas datas aqui são fictícias também. Aí eu coloquei que o autor, né? Aqui eu coloquei o nome dele completo já, só para iniciar. O autor trafegava com seu veículo, aí eu coloco aqui as especificações do carro, no sentido do entrocamento da rua Baruel. A foto, porque o professor ele passou o desenho, né, da rua. Depois eu vou colocar aqui no vídeo para vocês saberem como que foi a história. Então o autor trafegava com seu veículo
pela rodovia, né? Na rodovia Maribel. Esse aqui é o nome fictício também. Na cidade, Suzano. Ele estava indo em sentido ao entroncamento da rua Baruel, que é a rua que fica assim, conforme o desenho. Quando estava prestes a atravessar a referida rua, o réu, né, que eu coloquei o nome de José, condutor do veículo, tal, atravessou em sua frente sem verificar que, do seu lado direito, que é o autor, né, que havia vindo, que é o meu cliente, no caso, estava prestes a cruzar a rua, ocasionando a colisão. Aí depois eu vou colocando, essa colisão ocorreu várias no veículo, né, do autor, tendo reparo do dano orçado em o valor conforme. Aqui ele corrigiu que eu tive que colocar pelos orçamentos. Eu tinha colocado pelo orçamento. Então, o professor falou que a gente sempre tem que colocar vários orçamentos, que é para comprovar que a gente pegou o orçamento com menor valor. Depois eu finalizo aqui a história. Uma outra coisa que ele corrigiu é que eu peguei esse hábito aqui de colocar o nome completo do autor e réu com esse advogado que eu fiz estágio. Ele repetiu o nome do autor e réu a petição toda, então eu peguei esse hábito. Porém, o professor, ele sugeriu, não que esteja errado do outro jeito, mas ele sugeriu que, ele falou que também é mais usado, ao invés de ficar repetindo o nome do autor e réu, que fica bem repetitivo, né? Ele sugeriu, aconselhou colocar o autor. Fica mais fácil, porque às vezes os nomes... Quem é Antônio? É o autor ou o réu? Aí a gente tem aqui lá no início da petição, para lembrar quem é o autor. Ah, tá, o Antônio Carlos é o autor, tá aqui, ó, no começo. Aí, para ficar mais fácil, né? Acho que até para o entendimento do juiz também. O autor procurou por diversas vezes o réu com o objetivo de solucionar amigavelmente o conflito existente, sendo que nenhuma das tentativas obteve resultado satisfatório. Isso aqui é a coisa que eu criei também, né? Porque se a gente está criando uma petição para o juiz, significa que a gente não conseguiu de outra maneira, né? Resolver o conflito. Aí eu coloco, é de responsabilidade do réu, ao invés de colocar o nome dele, reparar o dano, já que agiu com imprudência ao avançar o entroncamento, sem o devido cuidado em uma rodovia preferencial. Portanto, não havendo acordo amigável, não restou outra alternativa senão a presente ação. Aqui eu falei sobre os fatos. Então, na petição inicial, não basta a gente dizer só que o cliente tem razão, né? A gente tem que fundamentar no direito, aqui, que é onde a gente vai começar. Por que o nosso cliente, o meu cliente, ele deve ser... O réu deve arcar, né, com o prejuízo do meu cliente. Agora eu vou explicar aqui no direito, o que o direito fala sobre isso. Aí eu citei 2 artigos, né? Eu reescrevi eles aqui, que é o artigo 186 e o artigo 927 do Código Civil. Aqui eu dou uma introdução, aqui. A reparação do dano tem previsão no Código Civil que diz que aquele que por imprudência causar dano a outro comete ato ilícito e deve repará-lo, assim como diz os artigos 186 e 927 do Código Civil. Aí o que eu reescrevi aqui. 186. Aquele que por ação, omissão voluntária, negligência ou imprudência violar direito e causar dano a outro, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 927. Aquele que por ato ilícito, artigo 186 e artigo 187, causar dano a outro, ficou obrigado a repará-lo. Bom, aqui já deu uma boa fundamentação, né? Que o meu cliente realmente ele foi vítima de um ato ilícito cometido pelo réu. Então, o réu está obrigado a indenizar, que ele teve um prejuízo aí, né, financeiro. Então, aí aqui eu, né, converso mais, tal, né, é evidente que o réu agiu com imprudência, uma vez que ele desobedeceu as leis de trânsito, que ao conduzir seu veículo não teve a atenção necessária. Aqui eu coloquei sobre o dano. Aqui eu já vou começar a citar o Código de Trânsito, né? Porque, como o professor falou, bom,
As rodovias, as ruas, tem uma lei que determina quem tem preferência. E na história que o professor contou, a preferência era do meu autor, que é aqui que eu vou falar sobre isso. Aí eu coloco, já que é rodovia na qual o autor trafegava tinha preferência, estava à direita do réu. E era obrigação do réu dar preferência. Ponto. Mas aonde que tá, qual lei que está dizendo isso, né? Que diz quem tem preferência ou não. Aí deixa eu ver aqui onde que tá. Eu acho que eu perdi a folha, que eu fundamento o Código de Trânsito, mas depois eu mostro na petição, na minha petição nova, porque eu reescrevi, né? Onde tem a correção do professor, eu tive que reescrever. Que eu até esqueci, né? Que tem algumas universidades que exigem que o aluno faça a petição no computador. É bem mais fácil, né? Muito fácil. Só que a Brás Cubas, ela exige que a gente faça manuscrito. Então, vamos lá. Depois eu mostro ali a fundamentação das leis de trânsito. Depois a gente vai pro pedido. Toda petição tem que ter um pedido. A gente tem que elencar tudo que a gente quer. Se a gente não pedir, o juízo não dá. Mesmo que o direito do cliente esteja muito evidente, muito evidente. O juiz acha que o cliente tem direito a tal coisa, se a gente não pedir aquilo, ele não vai dar. É o que fala aqui, ó. No inciso... Cadê? Não tá dando foco aqui. Inciso 4. O pedido com suas especificações. Aqui também eu puxei lá daquele modelo, né, da petição. Só que eu cometi um erro aqui, ó. A citação do réu no endereço. Primeiro vamos colocar aqui do pedido ante o expor requer A. O recebimento ou deferimento da petição inicial. Isso tem que ter sempre, né? B. A citação do réu no endereço mencionado acima para contestar no prazo legal sob pena de confissão e revelia. Então isso aqui estava com as especificações do código do CPC antigo e ficou errado. Porque agora o réu não é citado mais para contestar essa petição, né? Primeiramente, ele é chamado para uma audiência de conciliação. Que é o que fala aqui no inciso 7, a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. Então, se o autor ele tiver interesse, né, na audiência de conciliação, porque agora é obrigatória essa audiência de conciliação antes de qualquer coisa, né? E se o réu também, se o réu tiver de acordo, ou só se uma das partes tiver interesse na audiência de conciliação, ela é realizada. Agora, se ambas as partes não quiser audiência de conciliação, aí já vai para o julgamento já. Eu acredito que esse novo código foi para diminuir, né? As causas, né? Que fica tanto tempo aí em conflito e para ver se tem, de alguma forma, antes de qualquer coisa, as partes se conciliar de uma forma aí mais simples e mais fácil. Então, referente a essa mudança aqui, ó, aí eu corrigi a minha outra, depois eu vou mostrar como que eu corrigi. Depois,
Aí, né, eu peço ali a condenação do réu na restituição dos prejuízos sofridos pelo autor na exata quantia de 5.400. Esse valor aqui foi o professor que passou pra gente. Corrigidos monetariamente, acrescidos de juros legais desde a data do acidente até a data do efetivo pagamento. Então, tudo isso aqui a gente tem que especificar. Se a gente não pedir, o juiz só vai dar os 5.400 e pronto. Depois, a condenação do réu ao pagamento das custas e despesas processuais nos termos da lei, né? E produção de todas as provas em direito admitidas, notadamente do depoimento do réu sob pena de revelia e confissão, testemunhais, documentais e periciais, assim como uma posterior juntada de documentos que fizeram necessário ao deslize das presente causal. Isso aqui são alguns procedimentos, né? Do processo. Porque não vou ficar falando sobre todos os detalhes também, né? Isso é mais para o esboço da petição mesmo. Eu acho que eu ainda entrei em detalhes, né? Porque às vezes é necessário, senão a gente não consegue entender a petição. Então aqui é a minha peça. Aí, e depois essa aqui é a corrigida, que eu ainda não mostrei pro professor. Vou mostrar, né? Com as correções. E então essa primeira folha eu reescrevi, né? Ó, direito eu tirei da décima. Então eu tive que escrever tudo nessa parte, né? Por causa desse detalhe aqui. Aqui embaixo também. Cadê? Sou bastante procurador advogado que essa subscreve. Aí eu já pulei aqui. Vem respeitosamente perante Vossa Excelência nos artigos 86 e 927 do Código Civil presente. Civil apresente 2 pontos. Aí eu vou colocar o nome da ação. Isso daqui também é bem copiar e colar. As petições têm a base, né, qual que é os artigos que a gente vai se basear para defender o direito do nosso cliente, e depois 2 pontos aí já vem o nome da ação. Aí eu tive que reescrever tudo de novo. Aí aqui eu coloquei a fluir pelo rito comum, que é o que eu mostrei ali do código, né? Que não tem mais rito sumário, sumaríssimo. Não tem mais, agora é só rito comum. Aí eu qualifico aqui o réu, aí os fatos são os mesmos. O professor leu aqui os fatos e estavam todos corretos, né? Eu entendi muito bem, né? E consegui explicar muito bem também. Foi o que ele falou. E ele elogiou bastante, porque eu narrei os fatos de uma forma bem clara. E foi o que ele pediu mesmo. Eu não acrescentei nada. Não coloquei que o autor tinha seguro do carro. Não inventei. Eu só coloquei o que ele contou. Então, os fatos aqui ele não corrigiu, né? O jeito do entendimento que ele passou, porque ele exigiu o fato contado exatamente do jeito que ele passou. Não tinha assim, eu inventei, mudei. Não, tem que ser desse jeito, do jeito que ele falou. A única coisa que eu mudei aqui era para não ficar repetindo. Aqui eu coloquei porque estava no início o nome do autor e o nome do réu no início. Acho que foi aqui que eu coloquei, não tô achando aqui, ó. E o nome do réu. Depois eu reescrevi tudo de novo. Eu poderia até deixar, mas pra ficar mais, né, mais certo, do jeito que ele falou. Aí eu comecei a colocar aqui, ó, sem ter que ficar repetindo o nome das partes aqui, ó. Aí aqui eu já vou, né? Mesma coisa que tá lá na outra. Aqui os artigos, ele falou que estava correto também, então essa parte aqui ele não corrigiu. A fundamentação estava correta. E aqui é aquela parte lá, né? Falo que o meu cliente, ele tinha preferência, né? Aquele trechinho que eu li. E aqui, aí aqui que vem a parte, né? Portanto, que eu falo que ele tem aqui a preferência, né? Aí eu vou falar baseando aqui no Código de Trânsito. Portanto, vejamos o que diz o Código de Trânsito brasileiro. Aí eu coloco esse artigo aqui.
Artigo 29, inciso 3º, linha A e C. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas. Então, aqui está falando sobre a preferência. A. No caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela, que é onde o meu cliente estava. Nos demais casos, o que vier pela direita do condutor. E o meu cliente também estava pela direita. Aí aqui eu já fundamentei. Aí ficou perfeito, né? Ou seja, meu cliente tem razão mesmo. O réu estava errado, ele não deu preferência, ele simplesmente avançou sem o devido cuidado, não parou, porque quem tinha preferência é quem estava na rodovia, como diz ali, o código ali de trânsito. E fundamentei. Aí eu coloquei, finalizei aqui, não resta dúvida que o requerido por imprudência, não. Aqui eu também coloquei o artigo 5º da Constituição. Inciso 10 aqui. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Isso é para reforçar mais, né? Eu fundamentei ainda mais. E pronto, aí cheguei aqui na parte dos pedidos. Aí aqui eu mudei. Aqui eu deixei, né, recebimento e o deferimento da petição inicial. Agora aqui que eu coloquei, né, bonitinho, né, certinho, atualizado. A designação de audiência prévia de conciliação nos termos do artigo 319, inciso 7 do CPC 2015. Aí depois da audiência de conciliação, aí, né, a citação do requerido. Que eu quis dizer aqui, ó, depois da audiência, ou na audiência de conciliação, ele pode contestar. Só depois, não que ele vai ser chamado para contestar. Ele vai contestar depois. Primeiro ele vai ser chamado para conciliar, depois para contestar. Não da forma que estava. A citação do requerido por meio postal nos termos do artigo 246, inciso 1º. Porque a citação, né, tem algumas regrinhas. E, em regra, a citação ela é feita por meio postal. Aí depois o restante continua igual, né? A coordenação do réu. O restante é igual, mesma coisa. E depois eu finalizo aqui a minha petição. Dá-se a causa o valor de 5.400. Termo em que pede deferimento, aí eu coloco aqui uma data fictícia, né? Aqui a minha assinatura, tudo é fictício isso aqui, tá? Sou estudante, não sou advogada ainda, tá bom? E aqui a minha assinatura, e aqui, se tiver tudo certo, você vai assinar aqui. Então aqui é uma peça, né? Obrigatória da aula de estágio. Se não tiver tudo certinho, a gente reprova. Então é isso. Então aqui eu mostrei pra vocês construindo uma petição inicial, né? E aproveitando aí o meu trabalho aí na aula de estágio. Que eu gosto muito dessa aula. Adoro esse estágio. E é isso, gente. Desculpa se o vídeo ficar muito longo, mas eu procuro mostrar assim os detalhes para ficar bem claro aí, para ajudar muita gente aí no entendimento aí da petição. Assim como eu também estou aprendendo aqui, eu vou passando o que eu for absorvendo de conhecimento, como eu estou aprendendo, e vou passando para vocês. Então é isso. Um beijo. Tchau.